Naquela busca que o pastor faz semanalmente, para que possa ter discernimento do alimento a ser dado para a igreja, nessa semana nós encontramos algo muito interessante, ao qual denominamos 3 segredos de uma vida feliz. O interessante é que quando a gente vai falar disso aqui, me vem à mente época de vestibular, época de concurso, quando a gente fazia aqueles cursinhos, né? E os professores davam para a gente algo que a gente chamava de macete. Quem lembra dessa expressão, macetes, né? Eu lembro, por exemplo, da fórmula da tautomeria. Alguém lembra a fórmula da tautomeria aí? Tautomeria? Esse negócio é de comer ou de passar no cabelo, tautomeria, né? Mas eu lembro a musiquinha: estava olhando uma acetona, viu hidrogênio caminhar. Quem não viu jamais diria que isso é tautomeria. Reajo com o sódio se o enol quer extrair. Assim a solução vou dividir. Eu pego uma acetona lá do par, hidroxilamina vou usar. Pronto, está o macete aí. Aí, dia de vestibular, só via a turminha assoviando. Vocês lembravam na hora da fórmula da tautomeria. Então, coisas como isso vão trazendo a gente uma impressão ou uma falsa informação, um falso discernimento de que existem macetes para tudo, de que você possa resolver a vida com simples macetes, com, de repente, uma fórmula mágica, de repente, algo que transmita a você as soluções de seríssimos problemas que não existiam e que você os criou. Mas você quer a solução, você quer que um terceiro dê a solução, porque normalmente nós terceirizamos as culpas, nós terceirizamos os problemas e não admitimos que somos nós quem construímos. Segundo uma pesquisa que eu tive acesso, 73% dos problemas da nossa vida são criados, inventados por nós mesmos. E passamos a vida toda resolvendo aquilo que não existia, né? Então, a vida é mais ou menos isso aí. E esses 3 segredos de uma vida feliz me fizeram entender que não são 3 macetes. Eu não vou passar para vocês aqui 3 fórmulas, 3 pulinhos para o lado, 3 pulinhos para o outro e está resolvido o problema. Não, não é isso não. Não é isso não. Há algo até interessante no caput, na ideia geral do que eu vou falar para vocês, que é a percepção da felicidade, ela já existindo. Interessante isso. A percepção da felicidade, ela já existindo, porque muitos de nós vamos carregar para o túmulo a impressão de que não fomos felizes, quando na realidade nós que não soubemos usufruir da felicidade, nós que não soubemos identificá-la nas pequenas coisas. É como se de repente pairasse sobre a nossa cabeça uma nuvem cheia de água, uma nuvem pronta para ser chovida, e nós queremos sentir ventos, queremos sentir gotas graúdas, queremos que uma tempestade aconteça para que a percepção da nuvem carregada nós a tenhamos. E de repente não acontece isso, cai uma brisa, cai apenas uma brisa durante 2, 3, 4 dias, que esvaziam aquela nuvem, e não uma tempestade localizada de 1 hora, de meia hora, e tudo chove sobre a gente, e aí se torna imperceptível a chuva, porque veio de forma bem diluída e num gotejamento imperceptível. Agora, a vida é assim, a vida é assim. Eu lembro quando eu saía com os filhos pequenos e a gente ia para a praia. Eu lembro que teve um tempo que a gente ia muito para o sul, meia praia, para aquela região ali.
e a gente sempre parava numa cidade chamada Castro, que era no meio do caminho, e nos hospedávamos num hotel chamado Bougainville. Por que esse hotel? Porque descobrimos que esse hotel tinha cama de água, né? E experimentávamos uma vez só, e era cama de água. Está rindo que você lembra disso, né? Aí chegávamos no hotel e encomendávamos um quarto, um quarto com banheira. Nós não tínhamos banheira em casa, mas na viagem tínhamos, né? Então, na realidade, antes que chegássemos do destino final, as férias já tinham chegado. As crianças cantando dentro do carro, comendo biscoito à vontade, rindo, brincando, histórias das mais diversas, engraçadas, que não vou contar aqui para não expor ninguém, mas histórias muito boas que tínhamos ao longo da viagem. E eu lembro que passávamos na metade da viagem, parávamos em Castro, e ali eu tirava os lençóis da cama, eu e meu amor sentávamos em poltronas, alugávamos ali o melhor quarto, com a banheira, com a cama de água, e as crianças ficavam pulando naquela cama, brincando, e as férias já tinham começado. Nós aprendemos a viver antes de chegar no destino final. De repente, nós esperamos uma felicidade pontual, quando não existe a felicidade pontual. A felicidade ela é sempre distribuída ao longo da vida. Ela vem naquilo que os meus genros brincam comigo, em doses homeopáticas, né? Elas vêm em pequenas doses sempre, sempre em pequenas doses. E eu queria passar, não o segredo de ter a felicidade, mas o segredo de percebê-la, o segredo de desfrutá-la ao longo da vida, e não aguardando um destino final ou um momento pontual. Romanos 12 fala algo interessante, eu quero que vocês me acompanhem na leitura. Ele fala: alegrem-se na esperança. Repitam comigo: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Pronto, acabou o culto. Podemos ir embora. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Esperança, tribulação e oração. 3 comportamentos, 3 ações, 3 atitudes. Alegria, paciência e perseverança. 3 reações advindas das 3 atitudes. Uma vez eu falei para a igreja que nós não somos conhecidos no mundo espiritual pelas nossas ações. As ações são premeditadas, as ações são engenhadas, orquestradas, manipuladas, conduzidas. Nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas nossas reações. Essas sim são genuínas, intempestivas, são a essência do que somos. Quer conhecer uma pessoa? Pega ela distraída e pisa no calo dela. Pá, pisa e veja a reação dela. Aquele será ela, na sua essência. Na sua essência. Porque é assim que o mundo espiritual nos conhece, pela nossa essência, pela nossa reação. E aqui diz, aqui uma coisa muito interessante: alegria, paciência e perseverança. São as 3 reações que compõem esperança, tribulação e oração. Pronto. Encontramos o grande segredo da felicidade. Facinho, né? Facinho. Mas eu queria esticar um pouquinho mais. Existem três bases, ou um tripé, para nós nos aprofundarmos nessa felicidade. As 3 bases da vida. Primeira base, as promessas imutáveis de Deus. Para que você possa suprir sua curiosidade, são 8.812 promessas que a Bíblia dá. 8.812 promessas. Elas dão base à nossa vida. São as revelações da palavra, segundo
onde colocamos os olhos não nas circunstâncias, mas em Deus. Foi exatamente o que o Evandro falou aqui, a respeito da sua família, a respeito de sua esposa. O que é isso aí? Fundamentar nas revelações da palavra. Amados, prestem atenção. Nós temos na palavra de Deus toda a solução para todos os problemas. É um manual de existência. É um manual. Eu e meu amor realizamos um outro sonho nosso, na aquisição de um carro. Quando eu peguei o manual daquele carro para ler, eu falei para o meu amor, nós vamos vender esse carro, não vamos ter feito 10% do que ele faz. A gente não... Porque é muita função, muita coisa. Nós também, para a nossa existência, para o nosso funcionamento bom, reguladinho, direitinho, sem bater biela, existem procedimentos que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos instrui como viver, gerando qualidade de vida, gerando propósito, gerando felicidade, gerando paz de espírito. As revelações da palavra são a base da existência. E o terceiro do tripé, a natureza de Deus, que é imutável. Deus não se deixa influenciar por absolutamente nada. Ele é imutável. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que servimos. É o Deus que servimos. O poder dele, o propósito dele não mudou em absolutamente nada. Quem mudou somos nós, os homens. E eu digo mais a vocês, na parábola do semeador, por exemplo, a semente sendo a esperança, imagina a semente esperança, tá? Esperança. Eu quero basear o primeiro tema nisso aqui que eu vou falar. A semente é a esperança. Vocês já plantaram muita coisa. O Saad assustou a gente. O Saad mora aqui do lado, né? Cadê o Saad? Lá o Saad lá. O Saad mostrou para a gente. Ele está com uma rama de melancia. Ele já chupou melancia na porta da casa dele aqui, ó. Depois vocês vão lá visitar o melancial do Saad. Tem melancia desse tamanho, gente, na porta da casa dele. Nasceu na brita, no meio da brita. Então, uma semente gera frutos. Então, imaginemos uma semente chamada esperança. O que a esperança vai gerar? A palavra de Deus fala em Romanos que a tribulação produz a perseverança, que a perseverança produz a experiência e que a experiência produz a esperança. Ora, nós vemos que a esperança é o produto final, mas a esperança passou pela experiência. A experiência, por sua vez, passou pela perseverança, e a perseverança, por sua vez, passou pela aprovação. Então, reparem que esperança não é fruto da provação, mas se torna um subproduto lá no final. Se vocês não entenderam isso, ouçam o que eu vou dizer que vocês vão entender. Uma semente chamada esperança. A esperança deve ser acompanhada de perto e atentamente, para que o ladrão não roube a esperança pela desistência. Reparem só, o texto bíblico fala que a tribulação produza, não é esperança na frente não, produza perseverança. Se a tribulação não produzir perseverança, produzirá o quê? Desistência, queridos. Quem não persevera é quem desiste. Vocês estão entendendo? A gente precisa aprender a ler a Bíblia, traduzindo o que a Bíblia quer dizer nos textos dela. Reparem, a desistência é o ladrão roubando a perseverança. Quantos de vocês desistiram da felicidade?
Eu ri demais com o meu amor, até contei para uma reunião ali dentro. Ontem eu fui fazer um culto de 70 anos de uma pessoa amiga lá em Brasília. E imagina culto de 70 anos, você só vê vovô e vovó, né? Está ali todo mundo reunido, né? E os homens, um rindo da cara do outro. Cara, você ficou velho demais, você está feio demais, rapaz, que é isso? E a gente, homem é assim, homem não liga para essas coisas não, né? Já a mulher é diferente. A mulher já olha para a outra, nossa, como você está bonita, está dormindo no formal, que é isso? O seu cabelo está lindo, né? Mas em contrapartida das costas, o homem fala para o outro que você é gente boa, está velha, mas é gente boa. E já a mulher fala assim, nossa, ela envelheceu demais. Né? Entender essas coisas. Naquela turma ali, uma turma muito grande, a gente fechou um restaurante, todo mundo conversando, e todo mundo rindo um do outro. Minha irmã chega com a senhora do lado, uma vozinha do lado, né? Moisés, lembra dela, Moisés? Eu falei, como é que lembra? Não tem jeito de lembrar. Não tem jeito de lembrar, né? Olhei, não lembro, mas é que olha bem que, olha, né? E meu amor ali olhando, a gente, ela falou, é a prima. Eu olhei, falei, a prima era uma antiga namorada. Eu olhei, que bom, né? Tudo bem, como vai, quanto tempo, né? Aquela velha história. Mas aí ela e meu amor, uma deu uma olhada para a outra assim. Deu aquela olhada uma para a outra. Quando na viagem de volta, meu amor falou assim, você está me devendo mais ainda. A minha cotação na Bolsa de Valores subiu muito. Eu falei, reconheço, amor, reconheço que Deus livra a gente de cada coisa, né? Mas é isso, é que de repente a desistência não tomou conta do meu coração quando eu namorei meu amor. A história é longa, a parte da igreja conhece. Eu estava há 13 dias de um casamento quando eu conheci a pastora de vocês. E foi um período muito difícil na minha vida, mas de decisões firmes. E eu conversei com o meu pai, na época, era meu conselheiro. Meu pai falou para mim, olha, você está errando, você não pode casar com alguém que você não ama. Você conheceu a moça, a outra moça, está abalado, você não consegue esquecer ela, você não consegue dormir direito, você não pode casar, você não pode casar. Eu vou com você lá, para você terminar o casamento. Não era prima não. Era a irmã da cunhada. Eram duas irmãs casando com dois irmãos. E eu fui lá na casa. Meu pai me levou lá, né, em outra cidade. Cheguei lá, meu pai parou o carro na porta da casa e falou, eu vou ficar aqui te esperando. Eu falei, o quê, pai? O senhor está me apoiando, vamos entrar. Eu falei, está ficando doido? Eu não. Você que foi pedir a mão dela em casamento, você devolva a mão dela, vai lá e resolve. Eu vou ficar com o carro ligado aqui, porque se tiver tiro lá, você corre para cá que a gente se manda. Uma longa história. Mas, de qualquer forma, não houve desistência. Olha, a desistência é possível. É possível você desistir da felicidade. É possível você abrir mão da felicidade por falta de discernimento. E Satanás vai se utilizar justamente disso, da sua falta de discernimento. Por isso que a palavra de Deus é importante, porque é ela quem traz clareza, é ela quem traz luz. A palavra de Deus sempre ilumina o nosso caminho, luz para os nossos olhos. É sempre a palavra de Deus. Abraham Lincoln tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, cada um vive na luz que recebe. Que luz você tem recebido de Deus? É a palavra dele. Então, para que o ladrão não roube a sua felicidade pela desistência e pela culpa, para que o solo plantado, que é o nosso coração, seja arado e preparado,
para que as ervas daninhas, o mato, espinhos, que são os lixos, os entulhos. O que é entulho? Medo, preocupação, angústia, não sufoquem a semente da esperança. Porque desesperançar é possível. E o que é o desesperançar? É você desistir de algo por falta de conhecimento. Você desesperança. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, prestem atenção, é sobre alegrar-se na esperança. Alegrar-se na esperança. O pastor, ele precisa ser um bom contador de histórias, porque ele fala de um livro de história. A Bíblia são vários livros, é o compilado aí de diversas narrativas, de histórias. Então, todo pastor precisa ser um bom contador de histórias. Mas eu não quero parar por aí, eu não quero ser apenas um bom contador de histórias. Eu preciso gerar esperança no coração de vocês, porque é o foco da palavra de Deus, não é focá-la no passado e tentar transformar o passado num possível futuro. Não, entre uma coisa e outra existe um produto que é a sua vida, que é o seu dia a dia, que é a construção dessa esperança. Eu quero te ajudar nessa construção. Preste atenção que é o que o apóstolo Paulo fala com a gente. Em meio a tanta luta, como manter esperança? Como se alegrar na esperança? Primeiro, o entendimento de que esperança, ela pode ganhar diferentes nomes nessa diversidade que temos. Nós podemos chamar a esperança, por exemplo, de sonho. Sonhos fazem mais sentido. Quando paramos de sonhar, paramos de esperançar. A vida perde a cor. Quando paramos de sonhar, paramos de esperançar. Nós temos casos dentro da igreja de ex-depressão. Nós temos casos de ex-câncer. Nós temos casos de difícil barreira, de grande monta de desistência, porém não desistidos. Temos presente, eu olho aqui de cima e consigo identificar pessoas com as mais diversas tribulações em suas vidas. E vocês sabem disso, vocês que estão me ouvindo, que passaram por tribulações dias passados, e que isso foi compartilhado comigo, e oramos por você, e aconselhamos, que eu estou falando é de você que está me ouvindo, e que passou por tribulação, mas que não perdeu a esperança, não perdeu o sonho. Joel capítulo 2, versículo 28 fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, serão visionários. Ora, só o Espírito Santo de Deus constrói sonhos em quem tem mais memória que futuro. Os velhos. Só o Espírito Santo de Deus constrói sonhos. Enquanto houver sonhos, enquanto houver esperança, há felicidade. Nós não podemos desesperançar, nós não podemos desistir, mesmo ante a tribulação, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produzirá experiência, e a experiência produzirá a esperança. É texto da palavra. Então nós não podemos abrir mão da esperança. Jeremias 29:11 fala algo tremendo, que fecha esse primeiro ponto. Porque eu bem sei que sonhos, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Alegrar-se na esperança é ter convicção de que Deus quer o melhor futuro para cada um de nós, apesar de... Eu falei que ontem eu fui pregar num aniversário de 70 anos em Brasília. É da esposa do muito amigo meu. Ele, sendo avô, ele foi brincar com o seu neto e subiu num brinquedo inflável com o netinho dele. Ele era como eu, muito participativo, né? Eu brinco com os meus netos, não tem ninguém que brinque de pique-esconde igual eu. Eu tenho cada esconderijo lá em casa, tremendo. Meus netos amam isso. Ontem à noite nós passamos umas 2 horas brincando de pique-esconde. Agora, ele saiu para brincar com o neto dele, subindo num brinquedo inflável. Pisou em falso nesse brinquedo, caiu lá de cima. Está hoje tetraplégico. Aos 70 anos de idade aconteceu isso com ele, há 1 ano atrás. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Eu fui no aniversário da esposa dele. Cheguei lá, está ele sentado numa cadeira, tetraplégico, morto daqui para baixo. A primeira vez que muitos amigos viram ele assim. Eu já vi umas 5 vezes já. E sabe o que ele estava fazendo? Rindo, mas rindo adoidado, rindo da cara de cada um, rindo da velhice de cada um. O pessoal passava, para de me assustar, gente, pelo amor de Deus, para de me assustar, vocês estão velhos demais, dá um jeitinho, pentei o cabelo pelo menos na hora de vir me cumprimentar, que eu já não estou aguentando uma tanta surpresa, eu estou aqui já na porta de entrada do céu, e vocês vêm cada monstro me cumprimentar aqui, brincadeira de amigos antigos, né? A esperança não fugiu do coração dele. Eu não sei se o coração dele está abaixo do pescoço, mas se tiver, tem coisa muito viva dentro dele ainda, abaixo do pescoço, que é um coração alegre, feliz, grato a Deus. Quem fez a oração de gratidão do aniversário foi ele, sabe? E em paz com Deus, glorificando a Deus. Na hora de cantar, era o que cantava mais alto, sabe? Na hora de chorar, ele não enxuga mais a lágrima dele, quem enxuga é a esposa. Mas ele continua chorando. Não de tristeza. Então, isso é de suma importância. O primeiro passo dentro desse projeto de não perder a felicidade é alegrar-se na esperança. É tornar a esperança uma esperança alegre, não uma esperança sacrificiosa. Não pense você que você é infeliz, você é feliz, meu irmão. Você é tremendamente, obrigado, meu irmão, tremendamente feliz. Eu falei para o meu amor ontem, amor, eu não sei como é que vai ser meu relatório na hora de entregar minha vida para Jesus, entregar e partir para o céu, na hora de entregar minha consciência, minha lembrança, e falar, Senhor, tudo é teu. Eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu terei imensamente no meu coração: gratidão. Gratidão. Então tenha isso, é uma esperança alegre, uma esperança feliz. Esse texto que eu li para vocês, acabaram de ler para vocês aqui, é tremendo. Eu é que sei, diz Deus sobre você, eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito, que pensamentos eu tenho a seu respeito, que sonhos eu guardo para você, pensamentos de bem e não de mal. Deus quer o bem de cada um de vocês, Deus quer a felicidade de cada um de vocês, Deus quer a plenitude de vida para cada um de vocês. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Pela sua própria vida.
Então não desconfie do dia de amanhã. Não espere dias piores. Serão dias melhores, apesar de. Preste atenção no apesar de. Não importa o que aconteça, vindo de Deus, será melhor que hoje. Porque é isso que Ele quer para a gente. E Deus é imutável. Lembra das bases da vida? Ele é imutável. Se Ele quer isso para você, Ele quererá isso para você, se é que existe. Isso é tremendo, queridos. A segunda coisa que Paulo fala é sobre paciência na tribulação. Paciência nas tribulações. É como se de repente tribulação fosse subida e esperança fosse descida. Então, o esforço da paciência é na subida. Na descida tudo acontece, na descida é uma bênção, né? Mas tenham paciência. Interessante que isso fala alto a essa geração. Nós vivemos a geração do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, onde a gente pensa, concatena milhares de coisas ao mesmo tempo, mas todas com centímetros de profundidade. Nós não nos aprofundamos em mais nada. Por isso a palavra de Deus fala em Mateus 24, que no final dos dias o amor se esfriaria de quase todos. Por que a palavra fala que o amor se esfriaria de quase todos? Porque o amor é fruto de um bom relacionamento. Eu vou fazer uma revelação para vocês, que vocês vão ficar pasmos. Preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. YouTube não constrói amigos. Não existe amigo do YouTube. Não existe. Não existe. Os nossos adolescentes, você fala, quantos amigos você tem? Ele pega o celular e vai abrir no YouTube para ver. Não importa o nome, esse negócio aí. Vocês inventam cada coisa. Eu nasci antes desse negócio, então não tenho compromisso com isso. Na realidade, queridos, é o aprofundamento do relacionamento que gera o amor. Isso tanto faz na horizontal quanto na vertical. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você ama Deus? Eu sei a resposta, amo. Mas não se encantem com isso não, que se eu perguntar para um indigente que passar aí na rua, abandonado pela vida, à margem da sociedade, eu perguntar para ele, escuta meu amigo, você ama Deus? O que vocês acham que ele vai responder? Ama. Todo mundo pensa que ama Deus. Por que eu digo pensa? É porque o amor é fruto de um bom relacionamento. Quanto tempo por dia você tira para se relacionar com Deus? E para entrar nesse negócio que vocês falaram no Instagram, e para entrar no YouTube que eu falei, e para entrar nessas redes sociais e conversar e ver besteira e ficar empatado com isso. Pode olhar no tempo, eu entendo um pouquinho desse negócio também. Pode olhar no tempo que você gasta por dia nesse negócio aí, no telefone, no celular. Eu digo para você que você vai gastar umas 3 horas por dia. Umas 3 horas por dia. E quanto tempo você tira de oração? Estão entendendo? Como é que você pode amar alguém com quem você não se relaciona? Não. Eu passava pelo Evandro, em épocas passadas, onde eu era empresário de uma área que a gente de vez em quando tinha reuniões. Eles estavam, a equipe dele queria trazer um shopping para a cidade, e foram atrás de mim, de uma consultoria da minha empresa. Eu passava por ele, conversava, eu não tinha assim, afinidade nenhuma com ele. Hoje,
eu paro num canto, eu sinto ele aproximar, abraça, a gente fica abraçado um tempão, a gente se ama. Existe uma relação positiva, uma relação de amizade, né? E muitos de vocês é uma construção. É uma construção. Eu lembro de um cabeludinho de 17 anos que chegou na minha casa e falou assim: quero casar com sua filha. Eu olhei para aquele cabeludinho e falei: vamos construir isso aí, né? 2 anos depois ele queria casar com o pai. 2 anos depois a gente estava apaixonado. O que é isso aí? Convivência, relacionamento. Porque o amor é fruto de um bom relacionamento, queridos. É assim, essa é a verdade. Só que nós não construímos mais relacionamentos duradouros, profundos. Não. A gente está aí, minha esposa fez aniversário. Uma mulher que dedicou a vida toda à igreja, uma existência dela, 25 anos da vida dela foram derramados aqui dentro, fora mais 10 em outras igrejas que a gente pastoreou. E ela recebeu um punhado de mãozinha, sorrisinho, tá? Ah, pastor, mas não é isso não. É que as pessoas se contentam hoje com essa expressão e pronto. Elas expurgam a culpa do coração com essas coisinhas. Tem gente que na hora de orar para Deus, deve mandar uma mãozinha para Deus, mãozinha, aquele rostinho para Deus. Se Deus tivesse um telefone, mandava mesmo um WhatsApp, um negócio assim. Resume nisso, né? Tem gente que gravou a oração, escreve a oração, né? Bota do lado da cama: Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por aquilo, por isso, abençoa meu sono, que eu acorde com vida amanhã, que eu não acorde morto, né, para não ficar surpreso. Então, que dê tudo bem durante a noite, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Desliga a luz e vai dormir. Só que essa geração hoje fala assim: Senhor, lê aqui, ó, eu estou com sono demais, e deita para o outro lado, e Deus leia. Ou seja, não existe mais uma relação, um relacionamento sendo construído. Isso com relação a Deus, com relação à esposa, com relação a filhos, com relação a tudo. E o que diz aqui, ó? Paciência na tribulação. Ser paciente é investir vida, é investir tempo. O que significa paciência? A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Não fala? Não é suportar de, não, fulano é chato demais, tem que suportar. Não, é de dar suporte. Suportai-vos é dar suporte uns aos outros, ajudai uns aos outros, permanecer, perseverar. Ninguém precisa de dar suporte na descida, na esperança, mas na tribulação precisa, na subida precisa. João 16:33 fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz permanente. Paz permanente, a tradução é paciência. Paciência é paz permanente. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é ânimo permanente. O que é ânimo permanente? Perseverança. É ânimo permanente. Porque eu venci o mundo, o sistema mundano. Então Deus está dizendo aqui para a gente o seguinte: que a tribulação produzirá a paciência, que é a experiência da vida. Você lembra aquele filme Clique? O cara acelerava. Por nós clicávamos o esforço e colocaríamos o slalom, né? Aquela expressão de câmera lenta. Isso, é esse negócio aí. Colocávamos no momento de felicidade, no momento, ou seja, tudo em câmera lenta no momento da felicidade, mas no momento da tribulação, tudo correndo. Espera aí, a tribulação é uma construção.
Paulo fala sobre isso aqui, ó. Nós temos que ter paciência na tribulação. Experiência de paciência na tribulação, ou seja, seja paciente, porque tribulação faz parte da vida. O próprio Jesus fala, sede perseverantes, e olhai o mundo que aplica sobre a sua vida o peso. Eu venci esse mundo, que é o mundo sistema. São os três mundos: o mundo cosmo, o mundo sistema e o mundo homem. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi o mundo sistema, não, foi o mundo homem. O mundo jaz no maligno, é o mundo sistema. Agora temos que entender que a paciência faz parte da perseverança. Faz parte da perseverança. Tem crente, olha, a palavra de Deus, tem algumas coisas que estão escritas, que eu falo para vocês, que estão escritas lá em 2 Romero 3,15. Porque é uma percepção de vida. E eu digo a vocês o seguinte, que existem coisas dentro da igreja que precisam mudar. A igreja precisa saber lidar com o Cristo. Porque existem igrejas pró-Jesus, mas anticristo. Igrejas que assimilam muito bem o papel de Jesus, mas negam o papel do Cristo. O sacrifício, o sangue, a cruz, não fazem parte do diálogo dessas igrejas. São igrejas vitorianas, igrejas que só veem a prosperidade, teologia da prosperidade, só veem o que é bom, só veem a vitória. Espera aí, existe luta, gente. Existe luta. Nosso Cristo passou pela cruz. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Existe uma busca em Deus que é sacrificiosa, que exige da gente a perseverança, que exige da gente essa paciência, que exige de cada um de nós o papel destinado à tribulação, que é a paciência. Se a gente não souber administrar esses momentos, a gente apostata da fé. Nós precisamos entender isso. Eu anotei um negócio interessante aqui, que eu estou procurando, é o fato de Davi ter enfrentado Golias. Não existiu paciência no exército, existiu complacência, porque eles administravam o medo. O gigante chegava e falava: tem algum homem aí? E parece que não tinha não, porque ninguém respondia nada. E se você parar e ler a Bíblia, você vai ver que o único que enfrentaria o gigante Golias era o rei Saul, que era o mais alto de Israel. Não era tão alto quanto o gigante Golias, 3,70 metros de altura, mas era o mais alto de Israel. E outra coisa, tinha um papel de rei. Então a dignidade dele era ele botar a armadura dele e enfrentar Golias. Quem disse que o homem queria? Queria nada. Davi salvou a pele dele, porque ele era o desafiado. É tanto que Davi fala para ele: tu vês contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti não pelo rei de Saul, conforme você está dizendo assim, tem alguém aí no reino de Saul que possa me enfrentar? Não, eu vou contra você, em nome de Jeová de Sabaoth, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel. Então percebam que não havia perseverança da parte dos outros, havia desistência. Agora, Davi foi decidido e foi decisivo, né? Davi chegou e aceitou o desafio de Golias, né? Ser paciente na tribulação é mudar a perspectiva da crise, olhando para ela por um prisma espiritual. E quem faz assim não se propõe a ser parte do problema, mas parte da solução. É você olhar com olhos espirituais.
Como é que você consegue olhar um problema com olhos espirituais? Colocando-os nas mãos de Deus, sob o controle de Deus. Olha, não é a ferramenta que o mundo te dá que te fará vitorioso. Não é a ferramenta que o mundo te dá. Não é a lógica da guerra que te fará vitorioso. Não foi isso que fez Davi vitorioso. É o propósito da luta que te faz vitorioso. É o propósito da sua luta. Qual é o propósito da sua luta? Carla, você venceu o câncer. O propósito da sua luta, servir a Deus, pois que fez da tua vitória uma vitória consistente. Propósito da luta. Orais, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. Você perseverar em tempo de luta, é você entregar a luta nas mãos de quem pode vencer por você. Então a paciência proposta pelo apóstolo Paulo, a paciência nada mais é do que a pacificação da alma. É você pacificar a sua alma. Pacifica a sua alma. Ocorre algo dentro da igreja que eu não consigo compreender. Quando uma pessoa começa a faltar o culto, eu vou atrás e ela está com um problema. Começa ela sentando por aqui, depois do meio, depois começa sentando lá onde o Hélio está sentado. Eu já estou preocupado com o Hélio já, ele está sentado lá, né? Cadê Miriam? Miriam, eu estou de olho no teu marido. Preocupado com ele, já está sentado pela porta, você entende? Daqui a pouco, some, como muitos somem. Eu chorei agora, na hora do louvor, e pedi a um irmão que gravasse a música. Pode falar alto para mim. Chloe, mandei a música para ele, acabei de mandar para Portugal agora o nosso louvor. Só com uma palavra para o Chloe. Saudade. Nosso lugar de maior derrota é na tribulação. O crente não tem entendido que no momento em que ele passa a tribulação, é o momento que ele deveria sentar aqui do lado do púlpito. Não é momento de sair pela porta, pela vida fora. É momento de buscar a Deus. Porque na tribulação você tem que produzir a paciência, a perseverança em Deus. Em Deus. A glória está no Deus em quem focamos os olhos, e não no problema que nos ofusca. Resistência é a arma de guerra de vitória. Não é complacência com a dor ou na luta. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. É a resistência, a perseverança, é a paciência de passar pelo problema. Muitas vezes queremos pular as etapas mais difíceis da vida, mas a glória de Deus só é revelada na nossa fraqueza, queridos. É quando somos fracos que nos tornamos fortes. Por quê? Porque nós jogamos a desistência de lado e deixamos a decisão nas mãos de Deus. Eu espero que estejam aparecendo o que eu estou falando aí atrás. Faz parte da nossa natureza a zona de conforto. Eu já perdi a conta de pessoas que falaram: fulano, você sumiu da igreja, rapaz. Por onde você anda? O que está vendo? Ah, pastor, eu estou frequentando uma igreja pertinho da minha casa. É assim, uns passos só da minha casa. E a minha resposta para eles sempre é a mesma: cuidado, meu irmão, o céu é longe. Cuidado. Nós buscamos zona de conforto.
orações cada vez mais simplistas, orações cada vez mais mecânicas, religiosidade ao invés de relacionamento. Daqui a pouco nós estamos rezando a oração do Pai Nosso, sem crítica, mas com pontos de observação. Faz parte da natureza de Deus a perseverança de propósito. Deus é imutável. O propósito dele está sempre centrado no maior projeto dele para o homem: salvação. 2 Coríntios 4, 7 a 12 fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Olha, a riqueza do que temos por dentro na fragilidade de quem somos por fora. Gente, nós temos uma riqueza tremenda por dentro, mas numa fragilidade tremenda por fora. Eu, ao longo da minha vida, conheci homens que meu desejo é que eles fossem de aço, imortais. Conheci um pastor chamado Miles Monroe, que morreu num acidente de avião. Nossa, aquilo me deixou tão triste. Um homem tão forte, tão forte, tão forte. Um homem que tocou essa geração. Morreu numa queda de avião. Eu acho que ele podia ter sido feito do material da caixa preta do avião, para não ter morrido. Era forte demais por dentro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para que a excelência do poder seja de Deus. Por isso nós somos fragilizados, para que a excelência do poder venha de Deus. Olha que esclarecedor esse texto. A força não está em nós, está em Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós cantamos isso toda hora. Perplexos, mas não desanimados. Mas porque perseveramos, esperançosos, nós não desanimamos. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa foi a fé de Davi contra o gigante, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A vitória está no Cristo da cruz. Esse texto é maravilhoso, não deixem de ler na casa de vocês, não deixem de olhá-lo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao versículo 12. E a terceira e última coisa que Paulo fala é perseverar na oração. Perseverar na oração. Anotem também Ezequiel, dever de casa para vocês. Ezequiel 47, de 1 a 7. Deixa eu desmistificar algo para vocês, nós encerraremos com isso. Perseverar na oração. A oração não pode se limitar ao teu coração. Preste atenção, não é difícil compreender não, por favor, preste atenção, por favor, preste atenção. Aqui em Ezequiel, Ezequiel 47, quando fala da oração, ele fala assim, ó: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Ele vai destrinchando, ele vai esclarecendo algo interessantíssimo, que é o poder de Deus e o propósito de Deus saindo do trono, como águas purificadoras.
E ele continua falando, narrando o trajeto dessa água, e a gente fica pensando: que águas são essas? É o rio de Deus, é o rio do propósito de Deus. Orar, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Orar é o seu contato com esse rio, que é o propósito. A oração, ela é a célula máter do Evangelho. A oração, ela é a base de todas as coisas, porque ela é a ligadura do mundo natural com o mundo espiritual. É ela que cria essa engrenagem de sintonia entre a vontade de Deus e o propósito do homem. Nesse rio, tudo que vem de Deus vem junto com o mover do rio. Tem gente que ora assim: ele bota o pé no rio, passa 5 minutos, tira o pé do rio. Ele bota o outro pé no rio, passa meia hora, tira o pé do rio. E quando ele chama os outros a fazerem a mesma coisa, ele fala: vamos orar, todo mundo aqui, bota o pé no rio, todo mundo bota o pé no rio. Mas daí a 10 minutos, todo mundo tira o pé do rio. Não é esse o propósito de Deus quando fala de oração. Não é isso que Deus está propondo na oração. Mateus 26, 41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne não te deixa permanecer no rio. A carne é a luta da tua natureza carnal contra a vida espiritual. O homem, na tricotomia dele, um ser espiritual que possui uma alma e que mora num corpo, ele tem 3 propostas de amor a Deus. Ele ama a Deus espiritualmente com a adoração, que é o reconhecimento da sua essência e da essência de Deus. Já expliquei para vocês aqui, aquilo que aquele Papa fazia e que ninguém entendia, é a explicação simples, porque adoração no hebraico é beijar o chão. Mas para que beijar o pó, beijar o chão? É uma expressão de dizer ao chão, ao pó, à natureza terrena, dizer: eu e você somos um. Porque o pó volte à terra como era, e o espírito retorne a Deus que o deu. A adoração é o reconhecimento de Deus na tua vida, mas é o amor do espírito. O amor da alma é o relacionamento. A alma se expande pelo relacionamento. Como é que a minha alma ama a Deus? Se relacionando com Ele. Não é praticando a religião. Religião é proposta humana. É praticando o relacionamento, o bom relacionamento, o bom e saudoso relacionamento, o relacionamento puro, sincero, um relacionamento honesto, que você não escolhe palavras. Eu já brinquei com vocês aqui uma vez que alguém foi chamado a orar para ver se pertencia à família cristã, e ele junta os calcanhares e começa: amantíssimo Deus, Criador do céu e da terra. Eu nunca vi ninguém conversar assim com outra pessoa, mas o religioso faz isso. O religioso imposta a voz, o religioso bota aquele terno surrado dele, você entende? Aquele cabelo lambido dele, as mulheres com aquele coquinho em cima, bem amarradinho, e ali eles se tornam os interlocutores da vida espiritual. Não é isso que Deus quer. Deus quer o seu dia a dia.
Deus não quer a sua religião. Deus não quer que você troque roupa para conversar com Ele. Deus não quer que você troque postura, troque voz, imposto de voz para conversar com Ele. Deus quer um relacionamento puro e sincero. Como é que você conversa com sua esposa? Conversa com Deus do mesmo jeito. Como é que você conversa com seu marido? Conversa a Deus do mesmo jeito. Conversa como se estivesse conversando com seu pai. Ou você não sabe conversar com seu pai, você nunca conversou com seu pai. Bate um papo sincero com o seu pai. Eu sinto prazer, amor dos meus filhos, das minhas filhas, quando aproximam de mim e abraça, e beija, e mexe no meu cabelo, e fala de sentimentos comigo. Gente, eu amo isso, por quê? Porque eu sou pai. É assim que Deus quer se relacionar com você, com sinceridade. Só isso. Você não precisa sapatear e falar em línguas. Não precisa disso. Mas eu posso fazer, pastor? Pode, mas não faça sempre. Faça na intimidade do seu quarto. Faça na sua intimidade com Deus. Relacionamento puro e sincero. Então, amar a Deus no espírito com adoração, amar a Deus na alma com relacionamento, e amar a Deus no corpo com obediência, com submissão. Fala para o seu estômago: estômago, é o seguinte, nós vamos fazer jejum. O estômago vai roncar, fala: não, eu quero comida, eu quero carne. Não importa, você vai fazer jejum. Olho, você não vai fechar. Olho, você vai participar de uma vigília comigo. O olho vai falar: opa, estou fora, eu quero fechar. E você submete a carne. Carne não se converte, se submete. Vigiai e orai. Entra no rio, queridos, mas entra com os dois pés, sem pressa de sair. Entra no rio. Vai molhar só o tornozelo. Fica tranquilo. A proposta do rio é você se aprofundar. É a proposta do rio. A proposta de Deus para você é você se aprofundar. Daqui a um tempo, a água que estava no tornozelo vai vir, vai cobrir o joelho. E fique tranquilo que essa água pode chegar a cobrir seus lombos. Mas feliz é aquele que está submerso nessa água, que não tem tempo de sair, que não tem preocupação em sair. Um dia todos nós estaremos mergulhados nessa água na eternidade, mas é possível você molhar bastante. Basta você cumprir isso aqui. Basta você cumprir isso aqui. Quando fala em vigiar e orar, fala da perseverança na oração. E queridos, é simples assim. É simples assim, como diz nosso texto, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Oração não é gotejamento. Oração não é pula lá, pula cá, pula lá, pula cá, bota o pé lá, bota o pé cá. Oração não é isso. Oração é decisão. Oração é frequência espiritual. Oração é profundidade espiritual. Oração é propósito de Deus. Vamos ficar de pé?